nesse momento de irritação, você dissesse, não, eu escolho não revidar. Eu escolho a minha paz. Então, qual que é a importância da inteligência emocional? É óbvio que se eu tenho controle daquilo que eu vou reagir, porque eu não tenho controle daquilo que eu sinto. Inteligência emocional, você não controla o que você sente. Você controla como que você vai se comportar diante daquilo que você está sentindo. Então, ela te ajuda a lidar melhor com o seu estresse, porque se você está estressado, você vai procurar alguma coisa para poder desestressar. Se você tem uma inteligência emocional apurada, você vai construir um relacionamento mais saudável. Quando você está irritado, ou que você percebe que você está irritado, você não vai conversar com ele naquele momento. Você vai se perceber e perceber, falando, olha, não vamos conversar agora, porque senão não vai dar bom. Então, vamos deixar para conversar depois, quando a gente estiver mais calmo. Isso é inteligência emocional. É você perceber o que você está sentindo, é perceber o que o outro está sentindo. Quando você tem inteligência emocional, você resolve seus problemas de forma mais suave, mas isso se torna mais eficiente, porque você não age no impulso. Você pensa melhor quando você está num nível de controle emocional. Você toma decisões mais assertivas e, consequentemente, alcança seus objetivos de forma mais sustentável. O QI e o QE não são opostos. Alguns às vezes me perguntam, então, o quociente de inteligência é o contrário de quociente de emoção? Não, eles são complementares. Porque um é a nossa capacidade de processar informações, diz respeito ao nosso cognitivo mesmo. É a nossa capacidade de resolver problemas, de processar informação. E o QE já se refere a como que eu processo isso, como que eu gerencio isso dentro de mim. Os dois se complementam. Mas não necessariamente eu preciso ter um QI elevado para que eu tenha um QE elevado. E aí, Daniel Goleman veio falando o seguinte, para que você desenvolva a inteligência emocional, você precisa desenvolver 5 pilares. Autoconhecimento, eu preciso me conhecer. Autorregulação, automotivação, ou seja, autorregulação, eu preciso me autorregular. Por exemplo, a criança não tem autorregulação, ela não sabe ainda como controlar suas emoções, ela simplesmente sente, por isso que ela faz birra. E aí o adulto, que deveria saber se autorregular, vai lá e bate nela. Ela fala que ela está fazendo pirraça, está fazendo birra, vai lá e bate, vai lá e castiga. Teoricamente, o adulto deveria se autorregular para que ele seja capaz de entender que ela não tem autorregulação, que ela não sabe controlar o que ela está sentindo, e o que ela está sentindo é real. Porque o nosso sentimento, ele é genuíno, ele é nosso. O que muda é que, com a nossa racionalidade, nós conseguimos controlar aquilo que a gente está sentindo, através de escolha. E aí é que entra a automotivação. Que a automotivação é exatamente essa nossa escolha. E para que eu escolha agir de forma emocionalmente saudável, eu tenho que ter motivação. O que me motiva a ser assim? Eu tenho relacionamentos melhores, eu não brigo com as pessoas, né? Eu sou uma pessoa mais benquista, eu tenho melhores resultados no trabalho, as pessoas me veem como uma pessoa que soluciona problema e não que cria problema. Então, eu me automotivo através dos resultados que eu tenho. E a empatia, né, a capacidade de colocar no lugar do outro e de sentir o que o outro está sentindo. E, por fim, a nossa habilidade social. Porque tudo isso produz habilidade social, a nossa habilidade de estar em sociedade, mas de uma forma saudável. Então, a inteligência emocional para quê? Gente, tem um estudo de Harvard sobre felicidade. E esse é um estudo que vocês jogam, se googar aí também vocês vão achar, né? Tem vários vídeos falando sobre esse estudo. São 80 anos de estudo, onde
fizeram experimentos com pessoas, tanto de classe baixa quanto de classe mais elevada. Nós tivemos aí, esse estudo ainda está em processo, né, pensa 80 anos, é um dos estudos mais longos em quesito aí de comportamento e especialmente de felicidade e de relacionamentos, né? Então, é o seguinte, nesse estudo, concluiu-se que o que traz felicidade para as pessoas, principalmente a longo prazo, são as conexões, são os relacionamentos que nós construímos. Então, se inteligência emocional nos traz melhor conexão com as pessoas, melhores relacionamentos, e se melhores relacionamentos e melhores conexões nos trazem felicidade, então vamos buscar desenvolver isso. Porque além de felicidade, traz para a gente também prosperidade, porque se eu trabalho melhor, se eu entrego mais, se eu desenvolvo mais a minha capacidade de perceber aquilo que eu estou sentindo, de perceber o que o outro está sentindo, eu desenvolvo minha capacidade de ter empatia, eu desenvolvo em mim automotivação, consequentemente, eu vou ter melhores resultados também na minha vida profissional, na minha vida pessoal, familiar. Então, o objetivo da inteligência emocional é entender que o resultado que eu terei é muito importante para mim. Se eu sou mais feliz sendo uma pessoa inteligente emocionalmente, eu quero desenvolver essa competência, sim. E aí, gente, inteligência emocional não é um dos cursos que são mais pedidos ou mais procurados. Não é. Apesar que aumenta-se muito nos últimos anos a procura por cursos de desenvolvimento pessoal. Mas quando você vai numa pesquisa da Hotmart, por exemplo, no ano de 2023, inteligência emocional é um dos cursos menos procurados. As pessoas procuram saber como ficar rico, como desenvolver prosperidade, mas as pessoas não estão preocupadas em desenvolver inteligência emocional. E inteligência emocional é uma competência. E o que é competência? É uma skill, né? Que envolve 3 elementos: conhecimento, habilidade e atitude. Então, não adianta eu ter apenas o conhecimento técnico e teórico e não aplicar com atitudes. Não posso me dizer uma pessoa emocionalmente inteligente. Se eu ensino inteligência emocional e se meu filho está fazendo uma pirraça, eu vou lá e bato nele porque ele está fazendo uma pirraça, eu não estou sendo uma pessoa competente emocionalmente. Eu estou no nível só do conhecimento, só no nível teórico. Então, é conhecimento, habilidade e atitude. Isso que é competência. Quem é da área de administração, quem estudou administração alguma vez, ou fez algum curso de gestão, sabe que competência é o conjunto de 3 atributos: conhecimento, habilidade e atitude. Então, conhecimento é teoria, é racional. Habilidade, eu me torno hábil à medida que eu treino, à medida que eu pratico, à medida que eu vou treinando e fazendo. Eu não vou me tornar uma pessoa hábil em cozinhar só lendo receita, só assistindo a Ana Maria Braga lá. Eu tenho que ter a atitude de ir lá e fazer. Então, por isso que a competência, dizer que uma pessoa muito inteligente é uma pessoa competente, não é uma frase correta. Uma pessoa, para ser considerada competente, ela tem que desenvolver o conhecimento e a habilidade. Ela tem que saber fazer. Não adianta ela apenas conhecer intelectualmente. Então, a inteligência emocional também é uma competência que precisa do conhecimento, da habilidade e da atitude. E senão você não vai caminhar. É como se a gente passasse por 4 estágios. Primeiro, a gente é incompetente de forma inconsciente. Eu nem sei o que eu não sei. A maioria das pessoas está nesse nível aí, ó. Você convida para um curso desse gratuitamente e a pessoa nem sabe que não sabe. Mas quando você vê os resultados da vida da pessoa, tá um caos.
mas ela nem sabe que ela não sabe aquelas coisas. Então, essa é a incompetência inconsciente. Chega um momento em que você está consciente, mas você sabe que não tem competência, porque competência não é conhecimento, habilidade, atitude. Você tem consciência que não sabe, mas você ainda não sabe lidar com aquilo. Porque você não tem ainda o conhecimento e ainda não tomou as habilidades. Aí tem um momento que você vai se tornar uma pessoa que tem consciência e já começa a praticar de forma competente. Porque competência não é conhecimento, habilidade e atitude. Então, conscientemente, você vai começando a escolher. E, de repente, a gente chega num patamar de inconsciente, de competência inconsciente. Você se torna incompetente, você se torna competente de forma inconsciente. Ou seja, você já faz aquilo automaticamente. Você já é uma pessoa emocionalmente inteligente sem ter que ficar escolhendo, porque já é automático. O que é inconsciente? Inconsciente é dirigir, inconsciente é comer. Aí muita gente acha que quando, por exemplo, tem uma reação emocional de estourar com alguém, que aquilo ali, é meu jeito impulsivo de ser. Sim, ele é seu jeito impulsivo de ser. Mas por quê? Porque está no seu inconsciente se comportar daquela forma. Então, vem aí o primeiro pilar do autoconhecimento. Quem eu sou? Quais são os meus resultados? Aí, Daniel Goleman, lá no livro, né? Porque começou com ele. Ele começou ensinando aí sobre inteligência emocional e foi aquele boom, né? Então, ele fala o seguinte, o primeiro pilar da inteligência emocional é você ter autoconhecimento. Então, você se conhece? Quais são os seus resultados? Porque você faz a sua escolha, mas a sua escolha faz quem você é, porque são os seus resultados. Então, se você não se conhece, você não vai saber o que você está sentindo. Se você não se conhece, você não vai conseguir fazer a segunda etapa da inteligência emocional, que é a autorregulação. Eu não autorregulo aquilo que eu não percebo em mim. Eu não consigo autorregular minha emoção se eu não souber o que eu estou sentindo, se eu agir no piloto automático. Não tem como. Então, quais são os meus pensamentos? A pergunta é a seguinte: o que eu estou pensando? O que eu penso o dia inteiro? Porque o que eu penso o dia inteiro vai automaticamente interferir no que eu sinto e, consequentemente, naquilo que eu falo, como eu me comunico com o mundo. E esse sentimento vai produzir em mim ações e reações e, consequentemente, nos resultados que eu estou tendo no dia a dia. Então, o que você está pensando? O que você tem pensado? Quais são os seus pensamentos no dia a dia? Quais são os seus sentimentos? Seus pensamentos são pensamentos de elevação? Ou você vive sempre naquele piloto automático, naquele nível de estresse, naquela confusão mental, e sempre fazendo, não vendo muito resultado? Por isso fala-se, parar e contemplar. Que seja 15 minutos por dia, parar e contemplar. Ah, tá com raiva, respira, conta até 10. Porque o contar até 10 nos permite entrar em estado de presença. Vocês devem ter ouvido falar de mindfulness. Mindfulness é exatamente esse estado de presença, é buscar essa concentração ali. Concentrar na sua. Se você se concentra unicamente na sua respiração, que a técnica de mindfulness é isso. Você se concentrar na sua respiração, o ar entrando e saindo. Nesse momento, você entra em estado de presença. E você consegue, sim, controlar aquilo que você está sentindo. Então, as perguntas que se fazem, né, em autoconhecimento é: quais são meus pontos fortes? O que eu sou bom? O que eu não sou tão bom? O que me faz feliz? O que me deixa triste? O que me tira do sério? O que eu suporto e o que eu não suporto? Quais são as minhas habilidades? No que eu preciso melhorar? O que eu quero ser lembrado? Pelo que eu quero ser lembrado quando eu não estiver mais aqui? Qual o legado que eu quero deixar? Então, autoconhecimento, para muitas pessoas ainda, é algo assim, tão distante, porque as pessoas não se perguntam
Não se fazem essas perguntas. Quem é meu aluno sabe que nas primeiras aulas eu sempre pergunto: onde você quer estar daqui a 5 anos? Onde você quer estar daqui 5 anos? Aí pode ser na sua vida pessoal, pode ser na sua vida profissional. É onde você quer estar daqui a 5 anos. E aí a segunda pergunta é: os lugares que você frequenta vai te levar para esse eu do futuro? As pessoas com quem você se relaciona vai te levar para esse eu do futuro? O que você está fazendo hoje vai te levar para o seu eu do futuro? O que é que eu preciso fazer? Porque se eu não faço essa autoavaliação, não sei o que é que eu preciso fazer. Então, eu preciso saber onde eu estou para saber para onde eu quero ir. Não tem outro caminho. Eu vou pedir alguém para compartilhar para mim um link aí de uma ferramenta que a gente utiliza aí na área de desenvolvimento humano, que se chama Roda da Vida. Eu preciso saber como que está cada área da minha vida, onde eu estou e para onde eu quero ir. É uma ferramenta que ela é feita de forma online e vocês vão clicar nela e eu vou clicar aqui, vou compartilhar a tela para vocês verem como que ela funciona. Quem tiver no computador vai conseguir fazer, mas no celular não sei se vai ser possível, né, sair da tela para fazer em outra tela. Mas eu vou mostrar como que funciona e vocês podem fazer depois. Guarda o link aí, tá fixado, vocês podem copiar e mandar para vocês mesmos aí no WhatsApp. Essa roda, ela funciona da seguinte forma. Eu venho aqui e me pergunto, como que está a área espiritual da minha vida? De 1 a 10, aqui, ó, 1 a 10. 1, 2, 3. Se eu colocar 0 aqui, nem aceita 0. Mas se eu vou, à medida que eu vou aumentando a pontuação, eu vou colorindo essa área da minha vida. Então, essa área da minha vida aqui espiritual, eu diria que ela está em 8. Na minha área de saúde, aí as perguntas que eu tenho que fazer aqui. Minha saúde está boa? Eu tenho uma alimentação saudável? Eu estou fazendo atividade física? Porque saúde não é só estar bem em saúde hoje, porque quando eu estou com 20 anos, provavelmente eu estou com boa saúde, 20 e poucos anos, né? Mas depois disso. Então, a saúde implica muito mais do que ter uma boa saúde atual. Eu estou pensando na minha saúde a longo prazo? O que eu preciso começar a observar, começar a trabalhar desde agora para que eu chegue, né, nos meus 100 anos? E aí você coloca, quanto que você acha que tem? 4, 5, 6? E aí você vai descendo. Seu desenvolvimento intelectual, como que você acha que está? Você está em 3, em 4, em 5? Nossa, eu quero melhorar muito ainda. Eu acho que está péssimo. Aí você vai lá e põe, sei lá, 3, 4. O seu equilíbrio emocional. Você é uma pessoa equilibrada emocionalmente? Mais ou menos. Então tá, 5. Estou na metade aqui dessa roda. O seu propósito de vida. Você já descobriu o seu propósito de vida? Não descobri ainda. Então tá aqui. Pelo que você quer ser lembrado na sua vida? Essa ferramenta aqui, ela é utilizada na maioria dos treinamentos de inteligência emocional e de desenvolvimento humano. Se você fizer cursos aí com Paulo Vieira, Wendel Carvalho, bom, esses bambambãs aí da área que trabalham com desenvolvimento humano, inteligência emocional, vai ter essa ferramenta, que é uma ferramenta de desenvolvimento humano, uma ferramenta de coach, uma ferramenta de autoconhecimento.
E aí vai descendo, né? Como que está a sua área financeira? Você está pagando tudo em dia? Ou você está devendo? Você sabe utilizar com inteligência, né, com sabedoria, aquilo que você ganha? Você sabe usar com inteligência o seu cartão de crédito? O seu cartão de crédito você nem pode ter porque você não tem controle sobre as suas finanças. Como que está essa área da sua vida? E aí você vai colocando da forma que você achar de como você está. Área familiar, como que tá? Minha área familiar tá bom, mas pode melhorar. Aí você coloca aqui. Amor e relacionamento. Os seus relacionamentos, o seu relacionamento atual é um relacionamento bom, tranquilo, ou precisa melhorar algumas nuances aí? Ou então nem desistir de ter relacionamento. Ah, já tive tanto relacionamento, desisti de ter. Então, você vai colocar como você acha que você está aqui na área de relacionamentos. Sua vida social. E aí, quando eu falo social, é o seguinte: aquela, per aquela pergunta que eu fiz. Os lugares que eu frequento, as pessoas com quem eu convivo, elas me levam para o meu eu do futuro? Levando em consideração isso, né, que a ambiência é fundamental para aquele eu que eu quero ser lá no futuro. Então, as pessoas com quem eu estou frequentando hoje, o meu círculo social, como é que tá? Tá bom? É gente que me eleva, é gente que me acrescenta, ou é só gente que me joga para baixo? Como que tá? Como que se dá isso na minha vida? O que é o social da minha vida? A área de lazer. Estou tendo zero lazer na minha vida. Ou tá mais ou menos? Como é que tá? Porque eu tenho que equilibrar. Porque do mesmo jeito que eu tenho que equilibrar os dois hemisférios, os meus dois hemisférios, hemisfério esquerdo e hemisfério direito, né, a razão e a emoção, do mesmo jeito que eu preciso equilibrar o hemisfério do meu cérebro, eu preciso também equilibrar as áreas da minha vida. E aí, qual que é a lógica dessa? Qual que é o meu nível de plenitude aqui? Eu me sinto plena. Não, me sinto mais ou menos plena. Como que é a minha contribuição para o mundo? Como que tem sido a minha contribuição para o mundo? Nunca pensei em contribuir para o mundo. Gente, o seu trabalho, aquilo que você faz hoje, você está contribuindo para o mundo. E nesse trabalho que você está exatamente agora, você pode ter dentro dele um propósito. Porque às vezes a gente pensa no propósito em algo tão grandioso que a gente fala assim, nossa, sei lá, eu não tenho propósito nenhum na vida, não. Então, a roda da vida é para te mostrar o seguinte, olha para você, exemplificando mesmo, né, que eu não marquei aqui no que se refere ao meu eu real. O que eu quis mostrar para vocês é que isso aqui, por ser uma roda, ela não gira, porque ela está cheia de buraco. Tem equilíbrio nessa roda? Não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. O equilíbrio se dá quando eu coloco todos os campos sendo olhados. Eu coloco todos eles para. Não tão bons, mas eu estou olhando para todo lado. Não esqueci ninguém. E aí, quando vocês fizerem essa roda aí, as duas rodas, as duas áreas, né? Que vocês identificarem que for a que tiver. Aí, isso aqui, ó. Mesmo que ela não esteja no 10, mas ela é uma roda que está ok, equilibrada, porque você está olhando para todo mundo. Isso é sistêmico. Por isso que a gente diz que a inteligência emocional ela é inteligência sistêmica. Eu tenho que olhar para todo lado. Eu não posso esquecer uma área, porque senão a minha roda não gira. Tem algumas versões dessa roda da vida que reduz essa quantidade de área aqui, diminui algumas áreas aqui, né? Coloca propósito e contribuição para o mundo junto, mas enfim, é uma ferramenta, né? E eu encontrei essa online aí, quem faz o meu curso presencial sabe que eu entrego ela impressa, e não é essa, é uma outra, que ela é diferente dessa, ela é menor, inclusive, mas o objetivo é que vocês compreendam
em qual área vocês precisam concentrar a atenção. E a área para concentrar a atenção é exatamente as áreas que tiverem menos pontos. Então, porque a gente concentra aqui, mas sem esquecer as outras. E aí, a cada época da nossa vida, a gente pode refazer a roda, refazer o teste, né, utilizar de novo a ferramenta, e para poder redimensionar, para ver, eu estava aqui, agora eu estou aqui. Então, a roda, como eu disse, ela é uma ferramenta de autoconhecimento que vai avaliar o seu grau de satisfação. Não é onde você gostaria de estar, não. É onde você está agora. Qual que é o seu grau de satisfação nesses diferentes pilares da sua vida? Então, ela é utilizada por mentores, inclusive no meio corporativo, porque ela vai aumentar o seu sentimento de propósito e de visão de futuro. É onde estou, onde quero chegar. Então, ela é utilizada por psicólogos também, por coaches, por mentores. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Como eu disse, eu não gosto de, né, apesar de ter feito muito curso na época da pandemia, não é um tipo de curso que eu gosto, que parece que eu estou falando só para o computador. Eu gosto de interação. Quando e principalmente professor, que está na sala de aula todo dia, né? Ali, ó, o professor fala, o aluno coloca, traz uma visão daquilo que está sendo falado, e é muito mais interativo. Alguém gostaria de contribuir? Então, pelo menos balança a mãozinha aí para mim, manda uma reação para saber que vocês estão aí, ou que vocês não fugiram. Eu vou contribuir, só que eu fiquei bastante preocupada depois de visualizar minha roda da vida. Eu mandei aqui uma foto para a Brenda e não sabia que estava tudo tão desproporcional. A roda não gira. Não. Só tem 2 assim que são proporcionais. No resto, tudo está precisando de socorro. Você vai pegar agora as 2 áreas principais aí, né, as que você considerar mais importantes, não necessariamente as menores, que estão com menor ponto, mas as que você considerar mais importantes, e começar a olhar para elas. Porque autoconhecimento é você exatamente saber, porque sabe aquela incompetência inconsciente? Eu nem sei que eu não sei. Sim. A maioria de nós vive um tempo, uma incompetência inconsciente, até a gente começar a perceber aquilo que está, né, precisando ser olhado. Então, Amanda, é um ponto de início aí para você começar a olhar para as suas áreas. Obrigada pela contribuição. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Aline do P6. Eu acho que é realmente a gente buscar uma melhoria contínua, né? Todos os dias a gente procurar evoluir, tanto pessoalmente, né? Como pessoa, como esposa, como mãe, como uma colega de trabalho. Então, assim, sempre, todo dia, fazer aquele feedback, pensando assim, o que hoje eu posso fazer de melhor. Isso mesmo, Aline. Você conseguiu fazer, Aline, Não, é porque eu estou pelo celular, eu não consegui. no celular é muito difícil, né? A Lisiane levantou a mão aqui, eu apertei sem querer em abaixar. Carmen? Eu estou no celular também, não consegui, não. Depois eu vou fazer no computador. A Aline já falou, né? Então, gente, a roda da vida é uma das ferramentas, né? E quando a gente está fazendo workshop, por que se chama workshop? O workshop é porque a gente trabalha. Porque senão a pessoa fala, e a gente não tem alguma coisa concreta para a gente trabalhar, né? Então, no workshop, a gente faz algumas coisas para a gente ter uma clareza daquilo que está sendo falado. Então, a ferramenta da roda da vida é uma das ferramentas que eu utilizo também no treinamento presencial. Algumas outras não é possível trazer. Então, a vivência, por exemplo, que a gente faz, a gente consegue fazer só com o grupo, né?
mas já é uma forma da gente começar a olhar aí, porque essa ferramenta, como eu disse, ela é utilizada assim, se você procurar, se você for pagar um mentor aí, que te cobra, né, um tudo, que eu costumo dizer é o seguinte, o mentor e o coach, ele é um patrocinador emocional. Aí muita gente mete o pau nos caras, né? Mas ele é um patrocinador que nós pagamos para o cara que para ele acreditar em você e para ele te colocar para frente, porque o papel do coach é exatamente te mostrar onde que você está, onde que você quer ir, o que precisa ser feito para você chegar lá, né, nesse eu do futuro. Então, o que você está fazendo hoje? Então, aí o coach vai lá, define uma meta para você para a semana, e aí na semana seguinte você volta, cumpriu a meta? Você tem que dar para ele resultado? Não, o resultado é para você. Mas só que você está pagando o cara para te patrocinar emocionalmente, para te direcionar. Então, você acaba fazendo, porque você quer resultado. E ninguém... Gente, meu gato tá aqui, tá? Acho que ele tá gostando da palestra também. Aqui a gente tem aqui essa teoria do iceberg, ela já era falada lá por Freud. Tudo que a gente sabe, gente, é só 5%. De 5 a 8%. O resto tá tudo lá no nosso subconsciente. São a gente chama ela de memórias de longo prazo. Diz respeito aos nossos sentimentos, às nossas emoções, o nosso sentimento de autoproteção. Não lembro nada do que aconteceu na minha infância. Muitas vezes está escondido lá no subconsciente, sabe para quê? Para te proteger, porque o seu subconsciente não quer te fazer sofrer. Porque talvez algumas lembranças que estão lá te trouxeram sofrimento e você não quer se lembrar. Algumas lembranças você vai ter de coisas boas. Não me lembro de nada. Tem uma explicação para isso também, né? Então, em algum momento da sua vida, houve ali um bloqueio onde que te impediu de buscar, né? De se lembrar, né? Porque as nossas crenças, né? O que está ali armazenado no nosso subconsciente, como eu disse, não começou na barriga da nossa mãe, começou lá nas gerações passadas. Nós não herdamos apenas a cor dos cabelos e a cor dos olhos. Nós herdamos também. Nós temos também herança comportamental, socioemocional. Nós temos sentimentos transgeracionais que vêm também no nosso DNA. E isso é comprovado hoje através da ciência, através do estudo dos neurônios de espelhos, onde você coloca ali situações para avaliar como que as gerações elas se comportam de tempos em tempos e como que algumas situações que aconteciam com essa geração aqui, ela continua acontecendo com as gerações seguintes, em termos de comportamento, em termos de sentimentos, de emoções. E aí é por isso que a gente traz isso dentro do curso de inteligência emocional, para que a gente consiga perceber que, por mais que eu tente, às vezes, controlar minhas emoções, tem alguma coisa que faz com que não dê certo. Por quê? Porque 5% apenas que é consciente. Porque a nossa força de vontade está aqui, ó, é de 5 a 8. É a nossa mentalidade. Se 8% só é minha força de vontade, o resto está tudo aqui, ó. É como se fosse a montanha de gelo, né? O iceberg é a montanha de gelo. Então, é só a pontinha do iceberg. O que a gente vê é só 5% dessa pontinha aqui, ó. Né? A nossa memória de curto prazo está aqui, a nossa força de vontade, o nosso racional. Então, a mente inconsciente ela é a parte do nosso cérebro que cuida de atividades mentais involuntárias. Então, diz respeito à nossa frequência cardíaca, à nossa respiração. Você não pensa para respirar, é inconsciente. Né? Quando você está com sono, de repente você dorme. Você pode até ficar pensando, eu tenho que dormir. Mas quanto mais você pensa, né, quem tem problema de insônia aí sabe. Né? Quer dizer, eu não sei, porque eu nunca tive. Qualquer hora que eu deitar aqui, eu durmo. Então, problema de sono nunca tive, graças a Deus. A temperatura do seu corpo também você não controla. Então, isso tudo são atividades involuntárias, que a gente chama de involuntárias. Então, inconsciente é isso. Então, as nossas crenças, os nossos comportamentos e as nossas escolhas, elas foram
elas são formadas, né, as nossas escolhas, os nossos comportamentos são formados pelas nossas crenças. E onde que ela começou? Eu vou dizer da infância, mas não foi só na infância, né? Aqui, ó, eu posso dizer o seguinte, que ela foram formada pelos 3 P's da nossa vida. Os nossos pais, né? Pais, professores e pares. 3 P's. O pai, quando eu digo pai, é quem cuidou de mim, né? Os meus cuidadores, quem cuidou de mim a maior parte do nosso tempo, do tempo. Os professores e também os nossos pares, os nossos amigos de escola. Como que a gente adiciona uma crença no nosso sistema? Por forte impacto emocional ou então por repetição. O menino, isso é burro. Nossa, esse menino odeia estudar, esse menino odeia estudar, esse menino não gosta de estudar, esse menino não gosta de estudar, esse menino não gosta de estudar. Toda hora que chega alguém, a mãe repete a mesma coisa para o vizinho, para o primo, para a tia. A repetição, forte repetição, forte repetição, forte repetição. Instalei a crença. Instalei a crença na criança. Isso é uma instalação de crença. Essa é a repetição. Uma outra crença que é formada por forte impacto emocional. Você sofreu um trauma, você sofreu um abuso sexual, você criou um trauma ali, uma crença terrível. Tem pessoas que chegam, por exemplo, no consultório com problema de libido, não sente libido. Aí, forte impacto emocional. Você teve lá um caso de um assalto, você fica com pavor só de ouvir falar de um ladrão. E talvez você vai precisar até de um processo de hipnose para você conseguir identificar de onde que vem esse impacto emocional. Então, a gente instala a crença de 2 formas. Ou com forte impacto emocional, o coro que você levou de sua mãe. Ou então, um dia que ela te deixou, né, ela deixou você dormindo e foi no supermercado. Achou que você não ia acordar. Você acordou, você se sentiu abandonado, você se sentiu de uma forma tão profunda que ali foi criado um trauma, né, no qual você instalou uma crença de que você talvez não é bom o suficiente, que você foi abandonado pela sua mãe, porque não é o que a pessoa faz, é como eu me sinto, não é o que a mãe faz, o pai faz, é como que a criança se sente. Então, as nossas primeiras crenças foram instaladas, principalmente na primeira janela de desenvolvimento do 0 ao 7. Então, quem é pai e mãe, ou quem ainda vai ser, sabe da responsabilidade que é daquilo que a gente fala para os nossos filhos. Fica repetindo a mesma coisa. Você instala crença. Aí, além, né, da primeira janela de desenvolvimento, que é do 0 ao 7, a gente também instala a crença na adolescência, que é a segunda janela de desenvolvimento, até os 13, 14 anos. E essas crenças, gente, elas limitam o nosso potencial e nos impedem também de alcançar nossos objetivos. Porque se eu instalo uma crença, olha como que funciona a crença na nossa vida. Desde criança, o João tem a crença no fracasso. E tendo essa crença instalada lá, ó, porque a mãe, o tio, ou quem cuidou dele, ou o professor que chama ele de burro, porque o professor estava com ele lá todo dia, falou, esse menino gosta de estudar, esse menino gosta de estudar. Falou para o diretor, falou para o supervisor, falou para as colegas da mãe na reunião. Então, ele tem uma crença de que ele não acredita no seu potencial, porque foi instalada nele ali, né? Não acreditando, ele não vai se empenhar naquilo que ele estiver fazendo. E se ele não se empenha, ele obviamente vai ter um baixo resultado. E aí, tendo um baixo resultado, o que vai acabar acontecendo? Ele vai confirmar a crença que ele tinha. Realmente eu não sou bom nisso, não. Realmente eu não sou bom, não. Então, é como se fosse assim, ó, você não é capaz de fazer isso. Você recebendo a crença, ó, eu recebi a crença. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Você não é capaz. Eu recebo a crença. Aí, quando eu vou fazer alguma coisa, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Eu acho que eu não sou capaz. Aí a pessoa vai lá e faz e não consegue. Aí ele confirma a crença dele. Viu? Eu sabia que eu não ia conseguir. Mas porque em algum momento foi instalado isso aqui. E aí, nós temos também o que eu chamo de crença que vem da nossa ancestralidade. Nós herdamos geneticamente, através da nossa memória celular, memórias energéticas, padrões familiares que podem se repetir de geração em geração. A epigenética explica isso. O que é a epigenética? É como se fosse
se a gente for imaginar assim, imagina que você tem um livro, e o livro está lá, tem lá o conteúdo daquele livro. E aí você pega post-it e vai colando post-it naquele livro com observações suas ali, que é a sua vivência. Mas esse post-it ali seria, né, essa epigenética, ou seja, seriam os nossos acréscimos. Mas nós temos, dentro da nossa memória celular, crenças limitadoras que chegaram para nós como verdade absoluta. E aí a gente não precisa nem ir muito longe. Aí a gente tem umas coisas assim que fala assim, que não pode comer ovo à noite, não pode comer leite com não sei o quê. E são crenças que estão no nível, a gente chama no Theta Healing, no nível histórico. Né? Além das crenças que são da nossa geração, é de nível histórico. Não é só da nossa família, é uma crença geralzona aí, que todo mundo acreditou nisso e tal. O dinheiro é sujo, né? Ontem mesmo, meu pai deu uma caixa de moeda pro meu menino, mas estava dentro do carro dele, uma caixinha assim, um vidro assim. Aí ele falou assim, que tem preguiça de contar as moedas para gastar as moedas. Aí uma caixa assim, aí eu falei assim, vamos tirar só as de R$1 aqui. Aí nós começamos a mexer, e meu menino começou a mexer, ele falou assim, não pega no dinheiro, que o dinheiro é sujo. É uma crença que é exatamente o contrário que eu tento não passar para ele, né? Aí eu falei assim, depois a gente lava, pode pôr, depois a gente lava a mão, pode pegar o dinheiro. Desde que ele tinha 2 aninhos, eu comprei notas, né, aquelas notas para ensinar para ele sobre dinheiro, e para também começar com ele a educação financeira, porque tudo é crença, né, gente? Se o dinheiro é sujo, você quer uma coisa suja na sua mão? Então, essa é uma crença de nível histórico, não é transgeracional, ela é de nível histórico, né? O dinheiro é sujo, e aí seu pai, aí as crenças de família, né? Dinheiro não nasce em árvore. Você acha que dinheiro cai do céu? Tudo que você quer. Aí, quando a gente vai tendo consciência, tomando consciência, a gente muda as nossas falas, né? A gente recebe aquilo que aí, por eu ser uma terapeuta sistêmica, eu trabalho muito com essa honra, né? Honra nossas origens, honra nosso pai, honra nossa história. Eu honro a minha história, porque se eu estou aqui, é porque teve essa geração passada que me trouxe aqui. Não fosse a vida deles, a minha também não seria possível. Então, a gente honra e agradece aquilo que é bom, né? E a gente não precisa repetir aquilo que não é bom. A gente começa a mudar. E aí é onde que a gente fala que a gente consegue destituir uma crença, modificar uma crença. A gente consegue evoluir. Não para ser melhor que os nossos ancestrais, mas para fazer diferente, para ter melhores resultados. E honrar eles. Se ninguém foi rico, porque não soube lidar bem com o dinheiro, olha, eu saberei lidar com o dinheiro. E honrar vocês. E honrar vocês, eu terei tudo aquilo que vocês não tiveram. E honrar vocês, eu faço tudo aquilo que vocês não puderam fazer. Tem gente que não estuda porque os irmãos mais velhos não tiveram oportunidade de estudar. E aí a mudança de mentalidade é dizer o seguinte, em honra a vocês que não puderam, eu faço em honra a vocês. E aí, tem algumas técnicas que a gente utiliza. Veio uma crença na minha mente, a gente pode dizer o seguinte, isso aí é da família, é teta também da PNL, que é a programação neurolinguística. O que é uma programação neurolinguística? Programação neurolinguística. Você reprograma o seu cérebro. O que você precisa reprogramar no seu cérebro? Você precisa reprogramar aquilo que não está bom, né? Porque as crenças boas, porque nós também herdamos crenças boas, né? As crenças boas eu não preciso alterar, não preciso mudar, mas aquilo que não está bom, então você pega uma canetinha ou alguma coisa que tem a ponta aqui, ó, essa caneta tem aquelas canetas que tem a borrachinha na ponta aqui, ou mesmo uma borracha, e você pode bater, ó, a ponta de um lápis, cancela, está trabalhando, veio uma memória de uma crença limitadora, ó, para mim ficar tranquilo na minha vida, eu tenho que trabalhar muito. Aí você vai bater, cancela. Você pode bater na timo aqui, na parte do coração, e falar assim, ó,
Obrigado por me lembrar. Mas eu prefiro acreditar que não é excesso de trabalho que traz prosperidade. É mentalidade. É mentalidade que traz, porque tem gente que nem se esforça, trabalha muito, né? Só trabalha com o intelectual e faz muito dinheiro. A gente vai mudando a nossa mentalidade, as nossas crenças. Aí, a gente vai para um treinamento, por exemplo, e fala assim, quem daqui gosta de ganhar dinheiro? Aí todo mundo levanta a mão. A gente está naquela atitude da criança, porque a criança gosta de ganhar dinheiro, o adulto faz dinheiro. Ele faz dinheiro através do seu trabalho, ele faz dinheiro através da sua inteligência, da sua sabedoria, da sua entrega, né? Porque você entrega algo para alguém e alguém te dá uma troca por isso, que é uma troca, né? Então, essa também é uma técnica, né? Duas técnicas da PNL e do Theta Healing, que é isso. Então, veio a memória da crença, né? Que você descobri que eu tenho essa crença. E aí também, quando a gente faz o curso presencial, a gente faz uma técnica lá para saber se você tem aquela crença ou não. E depois eu posso mandar para vocês, mas é para vocês tentarem fazer em casa. Mas é como se a gente, através ali daquele esforço ali que a gente faz na hora de tipo assim, eu tenho essa crença, seu corpo, ele pende para frente ali. Então, qual que é as dicas para me conhecer melhor? Que nós estamos no primeiro pilar da inteligência emocional ainda, que é autoconhecimento, né? Então, é realizar testes comportamentais, registrar aquilo que a gente sente. Chegou no final do dia, registra. Praticar a atenção plena, que é mindfulness, que é a atividade, assim, mais difícil e mais fácil do mundo. Mais difícil porque é calar, silenciar a sua mente. E mais fácil porque é apenas a prestar atenção na sua respiração. Experimente atividades como workshop, cursos relacionados ao autodesenvolvimento, ao autoconhecimento. Não seja da turma dos que procuram só cursos de desenvolvimento profissional. Porque eu já falei para vocês, e eu estou falando, são pesquisas. Hoje, considera-se mais importante num profissional o sistêmico dele. Não é só. O que adianta você ser um ótimo profissional, tecnicamente falando, mas ser um ser humano extremamente ridículo, que não consegue trabalhar em equipe, que não consegue lidar com pressão, que não consegue ter um senso de empatia com aquelas pessoas que estão trabalhando com você. Você tem que ter inteligência emocional até o ponto de que as pessoas que estão trabalhando com você, se elas não forem emocionalmente saudáveis, se você tiver um chefe que não é um cara que desenvolva emocionalmente e socialmente, né? Se for um cara que for só tecnicamente bom, você vai ser tão bom em gerir suas emoções que quando ele tiver um comportamento inadequado, você vai ser capaz de respirar com aquilo que ele te falou e mandar ele para aquele lugar, mas só no coração, sem ter que expressar. E assim, no mesmo, porque quando a gente manda, dá um alívio, não dá? Então não precisa expressar. Você respira e manda só no pensamento, tirou aquilo de você, do seu sistema, estou tirando, né? E fala assim, eu sei fazer diferente, mas vou deixar essa energia com você e eu fico com a minha. Peça feedback para as pessoas, gente. Mas é um feedback honesto, porque feedback é vida. Quem é meu ex-aluno, vocês têm ex-aluno aqui, ou se só os alunos atuais na live, sabe que toda avaliação que eu faço, a última questão que eu coloco, aqui, fala para mim, a Júlia, minha aluna atual. Ô, Júlia, quer falar aí, Júlia? O que eu peço lá na minha avaliação? Para vocês não falarem que eu estou mentindo. Você tá podendo falar, Júlia? Levanta a mão, Júlia. Você consegue falar? Ela tá no chat. Ela não escutou. Ô, Júlia, o que eu coloco na última pergunta lá das minhas avaliações? O que eu coloco lá? O que eu peço? Eu peço feedback, gente. Eu peço feedback porque eu sou professora. Eu nunca vou saber no que eu preciso melhorar se eu não
escutar dos meus alunos aquilo que eu preciso melhorar. E é todo mundo que está preparado para ouvir feedback? Não é. Mas sejam pessoas que peçam e que saibam ouvir também. Porque quem dá a cara para bater é porque está preparado para ouvir. Porque se eu sei que o feedback ele é construtivo, no sentido de que para o meu aluno é construtivo, receber do meu aluno é construtivo, porque ele é meu aluno, ele vai ficar comigo ali um semestre, então eu preciso saber. Lá na primeira prova eu coloco e na segunda eu coloco de novo para quê? Porque são 2 provas, né? Tem a bimestral e tem a outra, a prova final. Eu preciso saber, porque aí o que ele me colocar ali, eu consigo melhorar para o semestre seguinte. Eu queria muito que a Júlia falasse, porque no primeiro feedback que ela fez, ela falou uma coisa, e depois no outro feedback ela falou. A Júlia falou comigo assim, não, no primeiro mesmo, né? Ela começou escrevendo assim, no início, quando você fala, eu tinha vontade de te matar. E achava aquilo repetitivo, demais, você ficar falando, né, e tal, de inteligência emocional, que é importante na vida profissional e tudo. E tinha umas coisas que eu não queria ouvir mesmo, não queria ouvir mesmo. Então eu tinha ódio de você. E aí, no final, eu fui percebendo que era do meu ego. Porque eu não estava querendo perceber, porque eu não estava querendo mudar. Porque, gente, forte impacto emocional ou repetição. Então, vai ter coisa que você vai falar 1 milhão de vezes, mas por quê? PNL, ser resolvido num certo repetido. Várias vezes. Ó, isso é importante, isso é importante. O profissional vai ser valorizado pelo que ele sabe de técnica, mas pelo que ele é como ser humano. Como que ele trata os colegas, como que ele se trata, né, e trata ali para resolver problema, como que ele enfrenta as situações de estresse no dia a dia. Esteja aberta a mudanças. E aí, nesse feedback, o que for, o que fizer sentido para você, você leva para você, o que não fizer sentido, porque tem horas que o aluno responde, ele não sabe nem o que ele está escrevendo, você nem entende o que ele está escrevendo, e eles trazem algumas considerações importantes, e na maioria das vezes é bom o feedback que eles mandam. Olha, isso aí que você falou para mim, desde que eu comecei o curso, eu já começo a fazer isso, isso e isso mudou o meu relacionamento com meu filho, mudou o relacionamento com meu marido, e esses feedbacks positivos, eles alimentam, né, nosso senso de que a gente, sabe, que a gente está no caminho certo, mas o feedback construtivo também nos ajuda. Então, é isso, gente. Para desenvolver inteligência emocional é isso, fazer os testes, né? Então, eu tenho, para me regular as emoções, eu tenho 2 estágios. Onde eu estou numa habilidade alta, onde eu estou usando meu raciocínio e vou agir conforme com aquilo que eu sei. Se eu sair do inconsciente, da incompetência inconsciente, que é onde eu não sei, mas também não sei que eu não sei, eu começar a desenvolver minha competência, né? Que competência é um conjunto de habilidade, de conhecimento, habilidade e atitude. Então, para me dizer que eu sou competente emocionalmente, eu preciso ter conhecimento, saber o que eu preciso fazer, mas eu preciso também fazer, porque se eu não fizer, não adianta nada. Eu posso ler todos os livros de inteligência emocional, eu posso fazer todos os cursos de inteligência emocional. E se eu não, no meu dia a dia, eu não utilizar a inteligência emocional, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que eu estou desenvolvendo a minha habilidade. Então, a habilidade alta é quando você já começa a usar o seu raciocínio, né, para agir conforme aquilo que você sabe. E se você agir na explosão, na intempestividade, você está ali no nível baixo. Então, o segundo pilar da inteligência emocional, me conheci. Eu sei o que eu estou sentindo, eu começo a nomear e controlar. A gente tem a nossa percepção, igual eu falei do feedback, né? Por que às vezes eu preciso do feedback do outro? O feedback do outro, ele é a heteropercepção. Porque o que o outro me enxerga de mim, né? Aí, teve um momento de explosão. Escuta outra pessoa que está do lado de fora daquela situação ali. Tá, teve uma discussão com um colega no trabalho. Teve uma discussão lá na sala de aula. Escuta quem está de fora sobre aquela mesma situação, porque a gente tende a achar algo sobre nós sempre positivo. Ah, eu estava certa. O outro é que estava errado. E aí quem enxerga de fora pode te dar também essa visão. Então é importante que a gente entenda e perceba o que a gente sente, mas é importante também que a gente enxergue
sobre a ótica da outra pessoa que está de fora. Porque para você autorregular suas emoções, se você ouvir só o seu coração, provavelmente ele vai estar te enganando. Então é importante escutar outras pessoas também. E aí, isso aqui já estava dentro do meu slide anterior, porque, como eu disse, né, são 5 edições, e hoje está aí, passa toda hora em algum, né, tá as trends do filme, Divertidamente, é porque ele mostra pra gente ali o reconhecimento das emoções na prática, né? Então, um filme que mostra pra gente exatamente como que a gente se sente no nosso dia a dia, quando vem aquelas emoções ali. Então, ele é um filme que você enxerga visualmente como que as suas emoções se dão e como que você vai conseguir perceber o que você está sentindo. Ah, mas para que eu preciso perceber o que eu estou sentindo? Para que você possa ter uma decisão sobre o que você vai fazer. A gente não deixa de sentir, porque tem gente que pensa que quando você começa a desenvolver inteligência emocional, você para de sentir. Não, você continua sentindo. Você continua sentindo raiva, você continua sentindo vontade de enforcar alguém que te fez raiva ali, lá no seu ambiente de trabalho. Aí, às vezes, o seu chefe está uma pilha, sabe? Para não falar outro nome. E você está com vontade de torcer dentro do pescoço dele, mandar ele para aquele lugar. Só que a emoção, ela é no corpo, é uma reação do nosso corpo. A gente vai continuar sentindo, mas só que ela tem uma duração breve. Ela tem uma duração curta. É uma reação intensa. A emoção é intensa. Sabe quando uma pessoa está ali no inconsciente ali, ela já mostra na cara dela que ela não está bem. A pessoa fica com raiva, você já olhou para a cara dela, você já sabe que ela está com raiva. Então, é uma emoção que se dá no nosso corpo, é uma reação. Agora, o sentimento, ele já é de duração mais longa, a reação é mais suave. Então, quando a gente diz, por exemplo, que a raiva ela dura apenas 90 segundos. Se uma semana depois você continua com raiva daquela pessoa, é porque o seu sentimento, que ele é construído pela sua mente, né? Ali não é uma emoção mais, ali é um sentimento. Sentimento que você está construindo todos os dias da sua mente quando você fica relembrando aqui. Por isso que fala, quando uma pessoa está triste, vai fazer uma coisa diferente para você ocupar a sua mente. Porque se você ficar pensando nisso, obviamente que você vai ficar reagindo no corpo daquela tristeza. Por que às vezes a gente precisa de medicação, né, para sair de um estado depressivo? Porque tem a parte, né, do cérebro que vai precisar de medicação. Porque você não consegue escolher de forma consciente e clara a sair daquela reação. Então, eu costumo dizer o seguinte, porque eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acompanho muitas pessoas que são religiosas e muitas vezes eu percebo que aí a pessoa fala assim, mas fulano está desse jeito porque não procura Deus. Fulano está desse jeito porque não procura um amparo espiritual. Nem tudo é espiritual. Nem tudo é mental. E nem tudo é emocional. Nós somos sistemicamente, nosso corpo é físico, nós somos mente, nós somos espírito. E ali, nessa junção, por isso que a gente fala que inteligência emocional é sistêmica, eu tenho que olhar para o todo, aquilo que eu sinto no meu corpo, a reação do meu corpo, mas eu preciso também olhar para o mental e para o emocional. Vai ter momento que eu vou precisar do psicólogo, vai ter momento que eu vou precisar do psiquiatra, vai ter momento que eu vou precisar de um amparo espiritual, seja lá em qual religião for. Ou, eu nem acredito em Deus, mas alguma coisa se busca de extrasensorial aí para poder te alimentar. Então, regular as emoções é buscar respostas neurais dentro
de um contexto sistêmico. O sentimento começa na mente. Então, quem comanda a sua mente? Não sou eu. Então, se sou eu que comando, então eu posso mudar o estado mental. E aí, nós temos essa série não está mais, ela é antiga, gente, mas eu super recomendo, porque ela é uma série que mostra, ela foi baseada num livro de Paul Ekman, que é o livro das Linguagem das Emoções. O resumo do livro é o seguinte, que as nossas microexpressões faciais, elas traduzem aquilo que a gente está sentindo ou pensando. E esse cara aqui, ele é um detetive e ele desvenda, né, algumas situações através da linguagem das microexpressões faciais das pessoas. Então, não, essa série, que a gente acha aí uns trechos no YouTube, e deve ter algum streaming que deve ter ela gravada aí. Na Netflix não está mais, né? Tem muito tempo que saiu. E ela foi baseada nesse livro, e esse cara aqui, ele é o mesmo filme também que fez a consultoria dos filmes do Divertidamente. Esse livro aqui, para vocês terem uma ideia, ele cresceu, ele ficou tão famoso, esse livro, que hoje, se você for comprar ele, custa uns R$500. Você pode jogar aí na Amazon, aí, ele custa uns R$500, porque ele ficou muito famoso, né? Porque descobriu-se o seguinte, que aquilo que eu demonstro no meu rosto fala se eu estou mentindo, se eu estou nervoso, que a boca fala, mas o corpo, a microexpressão facial não mente. Então, é uma série muito legal, muito interessante. Eu acho que eu tenho um trecho do livro, dos capítulos do livro, que eu não comprei, então eu não tive coragem de dar R$500 nele. E a gente consegue perceber o quão esse conteúdo é importante para a gente, no seguinte sentido. Se eu sei, né, porque aí o livro fala o seguinte, a sua expressão facial, os seus sentimentos é mostrado ali na sua expressão facial. O contrário também é verdade. Então, se eu mudo a minha expressão corporal e a minha expressão facial, eu consigo mudar o meu estado emocional. Vou repetir. Se eu mudar, lá no livro do Paul, o Paul fala o seguinte, eu consigo dizer o que você está sentindo só de olhar para você. Só de olhar para você, das suas microexpressões faciais, através da sua linguagem corporal, eu consigo dizer o que você está sentindo. E aí comprovou-se que o contrário também é verdade. Então, se você está triste, você quer regular a sua emoção, modifica a sua expressão facial. Como? Cantando, sorrindo, mudando de ambiente. Está todo mundo brigando? Cara, eu vou tomar uma água ali, depois eu volto, na hora que você estiver mais calmo. Isso é regulação emocional. Tá no momento de conflito, gente, vamos tomar um café, vamos tomar uma água, vamos respirar, vamos lá fora, tomar um vento no rosto, um sol no rosto. Porque eu tenho o conhecimento, né? Porque aí quando você tem o conhecimento, você vai agir conforme aquele conhecimento que você tem. Então, se eu sei que a minha expressão facial, ela é refletida, né? Daqui de dentro, eu sinto e transmito, o contrário também é verdade. Então, se eu estou mal, se eu estou numa situação de estresse, eu vou, primeiro, mudar a minha expressão facial. Aí tem outros recursos, tá, gente? Isso é recurso. Recurso para ativar uma emoção contrária. Então, tá triste, começa a sorrir, igual idiota mesmo. Vai para frente do espelho e começa. Inclusive, tem um treino que chama treino do riso, que é utilizado, inclusive, em alguns hospitais. E tem uma filosofia que a Seichinoe faz esse treino do riso, né? Os praticantes da Seichinoe, eles praticam o treino do riso. Você vai para frente do espelho e fica igual idiota mesmo. Mas foi comprovado que funciona. Mesmo não querendo fazer, mesmo achando que é idiota, você vai testando, vai fazendo, e funciona, dá certo. E aí, o que acontece? Tem outros recursos, tá? Sorrir, cantar. Então, põe uma música que você gosta e comece a cantar, se você tá triste. Recurso, né? Recurso, é ferramenta.
muda de ambiente. Qual recurso mais que nós temos? Aí, vem esse livro aqui, ó, 12 regras para a vida. Você já ouviu falar das poses de poder? Se você modifica a sua fisiologia, ou seja, o seu estado corporal ali, ó, mudando a postura, você também muda o seu estado emocional. Mudei minha fisiologia, mudei minha emoção. Por isso que se fala de poses de poder. Então, a pessoa, quando se coloca na posição do super-homem, da Mulher Maravilha, ele está aqui nesse livro do Jordan, aqui no capítulo 1, pratique, né, as 12 regras para viver. A primeira regra é praticar a postura do poder. Costas eretas, ombro para trás. Se eu modifico a minha fisiologia, eu modifico as emoções. Porque uma pessoa que está com as costas eretas e o ombro para trás, ela demonstra o quê? Que ela está poderosa, né? E uma pessoa poderosa não é uma pessoa triste, não é uma pessoa desanimada, não é uma pessoa estressada. É uma pessoa poderosa, onde todo mundo respeita, onde todo mundo admira. Ah, vou fazer isso um dia e vai resolver, eu vou regular minha emoção para sempre. Não, gente, é um recurso, né? Porque se você ficar com as costas baixas ali, com os ombros baixos, né? Aquele ombro caído, e estiver triste, você vai só reforçar a sua tristeza. Mas se eu sei que isso modifica, né? Que mudar minha fisiologia vai mudar minha emoção, eu mudo minha emoção. Eu mudo meu estado físico, né? Para que a minha emoção possa mudar. E tem outros recursos, tá? O exercício da respiração, que é o mindfulness, né? Se você não sabe mindfulness, aprende a respirar. Respira como se o seu imagina um balão dentro da sua barriga, porque tem gente que respira errado, tá? A respiração correta é a respiração essa que traz esse poder de presença, é quando você puxa o ar e é como se um balão estivesse enchendo dentro da sua barriga. E quando você solta o ar, esse balão ele vai esvaziando, né? Praticar grounding, então, pisar na grama mesmo, tira o sapato, pisa na grama, pisa na terra, mas com consciência, poder da presença. Eu tô pisando nessa grama, nessa terra aqui, ó, para me conectar aqui com a terra, para mim. Inclusive, quem faz cursos de eletrônica, eles não com esse nome de, né, não como recurso para regular a emoção. Eles não fazem isso, eles fazem para controlar a eletricidade do corpo, né? E aí, funciona para isso, mas funciona também para regular nossas emoções. E aí, recorrer aos 5 sentidos. Para mudar uma emoção, você pode ouvir uma música boa que você gosta, comer um chocolate, usar um óleo essencial, tocar um gato e um cachorro. Aqui eu falei dos 5 sentidos, ó. Audição, ouvir uma música. Qualquer música, não é qualquer música. Porque música de sofrência não eleva a vibração, não. Pelo contrário, se você estiver triste, principalmente se você estiver levado fora, você escutar uma música, né, sertaneja lá, que é as músicas de sofrência lá, vontade que você vai ter de beber, tomar todas e você vai ficar mais triste ainda. Então, não é qualquer música, tá? Comer um chocolate. Então, toda vez que eu estiver triste, eu vou comer um chocolate, eu vou virar uma baleia. Gente, é recurso. É recurso imediato. Porque tem emoções, tem coisas que você sente, como eu disse. Se a pessoa está num processo de depressão, não. Isso aqui, esses recursos, ela vai começar a usar, vai virar o quê? Vai virar uma bengala e ela vai ter que procurar uma ajuda profissional, não adianta. Isso aqui são pessoas que não estão passando por processos mais profundos, de traumas mais profundos. Então, eu falei aqui, ó, da audição, falei aqui do paladar, né, comer um chocolate, alguma coisa gostosa, um óleo essencial, né, um óleo essencial calmante, tocar um cachorro, um gato, uma criança, ali, o sentido do tato. Pensar nas vitórias que você já realizou, nas coisas que você, né, que deram certo. É importante, por isso que é importante a gente escrever, para a gente relembrar, porque a gente às vezes esquece, a gente só lembra das derrotas. Né, porque elas tiveram, às vezes, um impacto emocional, mas as pequenas vitórias. Lembrar de momentos que você vivenciou um desafio, mas depois, finalmente, você teve um bom desempenho com aquilo.
Liste pequenas tarefas que você precisa realizar e comece a fazer essas tarefas, porque é comprovado também cientificamente que nós, quando partimos para a ação, né, quando eu começo a realizar uma tarefa, isso libera no nosso corpo o neurotransmissor, a dopamina, né, que é a sensação de satisfação, de prazer, de bem-estar, quando eu consigo ver que eu estou fazendo aquilo, sabe? Pensando na recompensa, aquele foco lá no eu futuro, aí eu penso na recompensa daquilo. Mas a recompensa tem que ser algo maior. Eu não posso trabalhar só aqui todo dia pensando, todo dia tá ruim o serviço, mas eu estou pensando na recompensa, do mesmo salário que eu vou ganhar, ou coisa e tal. Não dá para ser só isso. Tem que ser mais, tem que ser, sabe, transformar o seu trabalho em algo de deixar sua contribuição para o mundo, em algo maior. Porque onde nós estamos, nós podemos contribuir para o mundo. Aliás, nós contribuímos para o mundo. Abrace mais as pessoas, que também vocês vão liberar a ocitocina, que é outro neurotransmissor que traz aquele sentimento de alegria, de amor. Inclusive, quem tem filhos, abraça as crianças. A ocitocina, né, ela vai dispersando ali o estresse, a criança está nervosa, você abraça. Mas não pode ser um abraço de 2 segundos, é no mínimo, sabe? 90 segundos. Para que comece a liberar ali aquele neurotransmissor e te dá para a criança aquela sensação de aconchego. Mas não é só para criança, não, isso aqui funciona para adulto também. Isso funciona para adulto. Testa uma hora, gente, uma pessoa que está estressada. Testa abraçar a pessoa. Sabe o que a pessoa faz? Já aconteceu isso comigo, a pessoa chora. Às vezes a pessoa está precisando soltar, liberar, porque o chorar, você libera, né? Às vezes a pessoa está estressada, aí você fala assim, eu posso te dar um abraço? Porque o adulto a gente tem que pedir também, né? Quando é filho da gente, não pede muito, não. Mas quando não é nosso filho, é um adulto, a gente tem que perguntar, posso te dar um abraço? Então, o abraço libera, né? Esse neurotransmissor que é responsável por esse sentimento de aconchego, de amor. Outra coisa que a neurociência também comprovou, que o nosso cérebro, ele precisa celebrar e comemorar tudo aquilo que a gente realiza. Quando a gente começa a achar que tudo é normal e não comemora, a gente não libera, né, dopamina, ocitocina. Aí as fontes de dopamina não pode ser só essas fontes que não são tão boas, tipo celular. Libera dopamina também. Fica lá a noite inteira, lá, dopamina. Mas, no final das contas, o que te acrescentou? O que você estava assistindo lá, rodando feed lá? A noite inteira rodando feed. Então, quando você celebra pequenas conquistas, você também libera ali neurotransmissores que trazem sentimento de prazer, de satisfação. Então, conseguiu sua carteira de motorista, vai lá e celebra. Finalizou o projeto, vai lá e celebra. Por exemplo, né, eu iniciei meus trabalhos fazendo cursos extracurriculares, né, fora do ambiente da escola, ano passado. Então, eu coloquei ali, comecei com alguns cursos em outra área, e vou fazendo vários cursos. No final de cada curso, eu vou lá e celebro, nem que seja sozinha na minha casa, com uma taça de vinho, e celebro. Porque é uma realização de um sonho, porque eu quis fazer isso. Eu planejei fazer isso alguns anos atrás, e hoje eu faço. Né? Eu tenho meu espaço de atendimento, eu tenho meu espaço para fazer curso. Estou aqui fazendo um curso online. Então, assim, e tem um desprende ali, você desprende energia para fazer isso. Tem um planejamento. Por mais que os slides sejam os mesmos, né? E você pode mudar ou não mudar, porque você não vai trabalhar com o mesmo slide 200 anos, mas como os cursos estão um pertinho do outro, né, eu tenho feito eles bimestralmente, então é celebrar pequenas realizações. Você finalizou um projeto, celebra. Porque a neurociência comprovou que você, quando celebra pequenas realizações, te dá sentimento de vontade de fazer mais. Agora, se você não celebra, você acha aquilo ali tão
que aquilo ali não vale nada, né? Porque só vou celebrar coisas que são muito grandes. Não. Celebre as pequenas realizações, porque essas pequenas realizações vai liberar em você, né, esses neurotransmissores que vão te dar a sensação de satisfação e de prazer e vai te dar mais vontade de fazer mais. E também praticar a gratidão. Com relação àquela tarefa praticar a gratidão. Isso aqui está falando de uma outra, dessa aqui, ó. Escolha 7 tarefas mais simples para executar e peça a ajuda de alguém para te ajudar. É tipo assim, eu preciso começar a fazer caminhada. E aí, você vai chamar sua amiga para fazer caminhada com você? Não, você vai chamar outra pessoa, porque você não tem muita intimidade com ela. Por que isso, gente? Porque se você sabe que você é um sabotador, um procrastinador, o que vai acontecer? Você marca certinho com a pessoa de ir fazer a caminhada. Se fosse um amigo, o que vai virar para você depois de falar? Eu sabia que você não ia. Não, mas se for uma pessoa que não é muito seu convívio, cara, você vai ficar com vergonha. Você vai acordar e falar assim, não tô com vontade, mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer, porque eu prometi que eu ia, né? Então, gratidão com essa pessoa que te ajudou nessa tarefa. E aí a neurociência fala o seguinte também, que qualquer forma de gratidão é uma forma de fazer com que o seu cérebro também ative ali, né, um recurso que se chama ativar no seu cérebro o recurso da ativação e engoli aqui a palavra, perdi, fiquei passando slide e perdi. Então, você ativa no seu cérebro esses neurotransmissores que vão te ajudar a viver melhor. Então, tem estudos hoje na academia com relação, inclusive, à gratidão. Então, tem vários estudos falando que quando você expressa gratidão ao invés de reclamar, você consegue ativar esse sentimento de satisfação e de prazer e, consequentemente, de realização, porque se você ativa aquela área do cérebro que te impulsiona, você vai falar assim, não, então quer dizer que o negócio é agradecer? Aí tem esse livro aqui também que eu gosto de trazer, que fala exatamente disso que nós estamos dizendo, de gratidão. Pare de reclamar e concentre nas coisas boas, porque a gratidão te faz focar naquilo que está bom. A gratidão te faz concentrar nas coisas que são dignas, né, que você ser grato. E desfoca aquilo que não está bom. Esse livro não fala de gratidão, não. Esse livro é antigo, mas ele fala, é a mesma coisa, ó. É a mesma coisa dita de outras palavras. Pare de reclamar e se concentre nas coisas boas. Aí no preâmbulo do livro lá tem assim, ó, se você não gosta de alguma coisa, mude. Se você não pode mudar, mude a sua atitude, não reclame. E aí ela propõe, né, o autor propõe, ou eu proponho um exercício que é que a gente pegue uma pulseirinha, aí lá no grupo, no trabalho presencial, né, aí eu dou uma pulseirinha para as pessoas, e aí nessa pulseirinha a gente põe no braço, e cada vez que a gente critica, fala mal de alguém, murmura, a gente troca a pulseira de braço. Então, quem quiser fazer para testar e começar a se perceber, o tanto que é chato, né? Porque se você reclamar, falar mal de si ou falar mal de alguém, você vai ter que trocar você vai ter que trocar a pulseira de braço. Então, pôs um braço, reclamou, pensou alguma coisa negativa, troca de braço. Esse livro acho que nem tem mais edição, você só consegue comprar ele no sebo, mas é 21 dias. 21 dias sem reclamar. É para mostrar para você o exercício da pulseira. Você vai ficando cansativo você trocar. Às vezes não. E aí você recomeça. Se você reclama, por exemplo, de manhã você já começa a reclamar. Depois você vai mudando a sua postura. Aí no dia aí você ficou 3 dias sem reclamar. Aí no 4º dia você reclama. Aí você tem que voltar e recomeça a contagem. Vocês imaginam como que é? Eu nunca consegui finalizar os 21 dias. Eu nunca consegui, até que eu desisti e tirei do braço. E a gente vai tomando consciência do quanto que a gente é chato e reclamão, né? Então, gente, a inteligência emocional, ela é uma escolha e uma prática diária. Nosso cérebro ele pode ser dividido em 3 partes, né? Então, aqui a gente tem a parte que é a parte mais baixa, aqui, mais perto do pescoço aqui, né?
aqui é o rosto de uma pessoa, então aqui você imagina que é o cérebro, então essa parte aqui mais embaixo aqui é o que a gente chama de o cérebro reptiliano. Ele é o cérebro de instintos, os nossos estímulos, ele entra por aqui, ó. E aí, se você é uma pessoa que age pela emoção e não pela razão, né? Porque a razão tá cá em cima, aqui, ó, tá aqui em cima. Então demora um tempo para o estímulo chegar aqui. Se você age simplesmente pela razão, é porque aqui, ó, se você age pelo sistema límbico. Entrou aqui, antigamente, né, na época das cavernas, as pessoas agiam pelo cérebro reptiliano, que a gente fala que é o cérebro instintivo. É o instinto de sobrevivência. É matar ou morrer, né? Então, mas ainda existem pessoas que estão sendo dominadas pelo cérebro reptiliano. Então, tão em nível tão inconsciente, né? Não deixa que o estímulo chegue até essa base aqui que a gente chama de neocórtex, que seria a base cerebral, onde você ali é a base onde você tem consciência daquilo que você está sentindo, ou daquilo que aquela emoção está te trazendo. Alguém falou alguma coisa? Você recebeu ali a informação, né? Aquilo gerou um estímulo, vai entrar pela parte do cérebro, né? Que tem uma teoria que chama teoria do cérebro trino, que fala exatamente dessas 3 partes aqui, né? Então, entrou pelo reptiliano, entrou pelo cérebro instintivo, passou pelo cérebro emocional, que é o nosso sistema límbico, e finalmente chega aqui. Então, a ideia da inteligência emocional é que você pratique a deixar que o estímulo chegue até essa parte da razão para que você possa escolher se comportar dessa ou daquela maneira. E isso é o que a gente chama de automotivação. Porque aí a automotivação é a minha escolha. Ninguém vai fazer isso por mim, só eu posso fazer por mim. A nossa escolha se dá a partir da nossa motivação. Eu quero desenvolver inteligência emocional, eu quero me considerar uma pessoa emocionalmente saudável. Por quê? Para quê? Essas são nossas motivações. É isso que vai nos fazer praticar a inteligência emocional. Porque toda teoria intelectual vai ser insuficiente se a gente não quiser praticar. Porque se eu não quiser praticar inteligência emocional, se eu não quiser regular minhas emoções, não adianta eu saber que quando eu estiver lá num estresse, né, eu até não sei, acho que passou um slide aí, mas, por exemplo, quando eu mudo a minha fisiologia, quando eu mudo o estado do meu corpo, por exemplo, se eu tomar um banho frio, eu mudo o meu estado emocional. Se eu tiver uma crise de ansiedade, eu pegar gelo, pôr gelo na mão, ou tomar um banho frio, ou pular na piscina, é mudar a temperatura do corpo. Se eu mudar a temperatura do corpo, eu saio de um processo de ansiedade. Mas aí a pessoa está tendo crise de ansiedade, muita crise de ansiedade, todo dia. Não. Tomar banho frio é um recurso. Se a pessoa tem crise de ansiedade direta, ela precisa de tratamento psicológico. Ela precisa tratar com o que precisa ser tratado. Isso aqui são recursos. Mas se eu escolher não praticar esse recurso, eu estou estressado, estou tendo uma crise. Eu sei que se eu tomar um banho frio, eu vou mudar a temperatura do meu corpo e eu vou mudar meu estado emocional. Mas se eu não pratico, então por isso que eu preciso escolher. Eu preciso estar automotivada a querer. Estou chateado, estou triste. Eu sei que se eu sorrir, eu sei que se eu escutar uma música alegre, a minha vibração interna vai mudar. Eu for lá e fazer, eu estou praticando inteligência emocional. Porque eu estou fazendo o uso dos recursos que eu aprendi para mudar o meu estado mental. Agora, se eu continuo do mesmo jeito, eu sei, mas eu continuo fazendo a mesma coisa, é a mesma coisa que você não saber. É a mesma coisa que você não saber. Todo dia está reclamando. Se eu sei, se eu aprendi que a gratidão libera neurotransmissores que me trazem sensação de prazer, satisfação, me faz concentrar no que está dando certo, e essa sensação libera ali mais dopamina, mais ocitocina, e que isso me dá mais vontade de continuar, mas eu continuo reclamando, eu estou na inconsciência por escolha. E muitas pessoas escolhem ficar nisso, mas está tudo bem, cada um seu cada um.
Quando você escolhe ouvir, aprender e praticar, aí sim você é uma pessoa competente emocionalmente. Porque competência é um conjunto de dos 3 atributos que eu falei, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, agora falta aí 15 minutos para dar 11 horas. Eu vou abrir, se alguém quiser comentar, fazer alguma dúvida, tirar alguma dúvida, estou à disposição de vocês, fique à vontade, para a gente poder também aí tomar uma água, quem tiver que fazer um almoço ainda para a família aí. Por isso que eu deixei 2 horas de prazo. Como eu disse, é a primeira vez que eu estou fazendo online, né? Então, é um teste aí para a gente marcar, inclusive, tempo. Se 4 horas são suficientes, se não são. Alguém gostaria de contribuir ou fazer alguma pergunta? Natália, você está aí, Natália? Tô aqui. Tô aqui mexendo na cozinha, mas tô ouvindo. A Natália fez a formação presencial com a gente, e ela consegue ver, né, Natália, como que é diferente, né? A gente já consegue, igual você falou, sair daqueles estados de inconsciência para ir para um estado mais de consciência, né? Claro que é um processo, né? Às vezes demora um pouco da gente colocar em prática, né? Ganhar competência, mas é uma coisa que é preciso fazer contínuo, né? É um trabalho contínuo de melhoramento da gente. Eu tenho feito muito isso, sabe? E, Natália, você percebe que isso contribui para você na sua vida, mais na sua vida pessoal ou na sua vida profissional? Em todas as áreas, em todas as áreas. Quando a gente começa a perceber, né, igual você fala, é, se perceber sentindo as coisas, né, começa a racionalizar o que você está sentindo, você escolhe tomar atitudes diferentes, e isso vale no trabalho, né? Essa semana mesmo eu tive uma experiência bem assim. Eu estava precisando entregar um projeto, né? Eu ia sair de férias e precisava entregar esse projeto. Eu estava com um prazo muito, muito apertado, né? Atuando em várias frentes e tal. Então, assim, eu escolhi não ficar de cabeça quente com aquilo, né? Porque aquilo estava me drenando, aquilo estava tomando minha energia, e eu sabia que se eu fizesse de cabeça quente não ia sair nada, né? E no final deu tudo certo. Entreguei o que tinha, né? Que podia ser entregue, eu entreguei, né? Coloquei, né, as minhas pontuações lá e foi isso, deu tudo certo. Se eu tivesse talvez feito na correria, porque estava preocupada, porque estava de cabeça quente pela pressão, né? Talvez não teria saído nada. Então eu escolhi não passar raiva com aquilo, né? E isso funcionou muito bem. E em família também acontece situações assim que eu olho, né, para o meu filho, por exemplo, e falo: isso não é meu, isso é dele, né? Eu consigo reconhecer já que é uma coisa que não está mais no meu controle enquanto mãe, que é dele lidar, né? Então, à medida que os filhos vão amadurecendo, a gente vai tendo que soltar essas coisas também, porque senão a gente acaba querendo tratar eles como crianças o resto da vida, né? E eu fui ganhando consciência também muito sobre essas coisas. E foi justamente nesse processo, autoconhecimento, de inteligência emocional, né? De ter esse crescimento, né, interno. É isso, Natália. Nós todos os dias a gente escolhe, né, ter uma nova postura, ter um novo comportamento. E que os meus alunos, eu sempre digo o seguinte, que a Brenda aqui, que é minha filha, que está aqui nos acompanhando aqui, ela sempre participa também dos meus treinamentos presenciais. Brenda sabe. Ela teve uma mãe, e João Arthur tem um filho, né, de 5 anos, João Arthur tem uma outra mãe. São posturas totalmente diferentes. Quando ela tinha 5 anos, eu nem sabia o que era isso, né? O que era esse controle de emoção, controle emocional. Então, são 2 pessoas diferentes, literalmente. Uma pessoa que não se conhecia, uma pessoa que tinha muitos traumas ali de infância. E quando a gente se cura, né? Quando a gente limpa em nós, a gente vai limpando nas gerações que vão sucedendo a gente, né? Aquilo que eu curo em mim, eu não transmito para os meus filhos. Aquilo que eu aprendo,
eu não os erros que eu cometi, por exemplo, com ela na educação, né? Eu já não cometo com o João. É óbvio que a gente não vira, né? Não vira perfeitinha, mas a gente melhora muito através do conhecimento, da habilidade e da atitude, porque eu podia escolher. Quando eu podia escolher, o menino tá me irritando, eu posso não escolher ir lá e gritar, ou, né, dar uma balançada, mas eu escolho abraçar, né? E é engraçado que as pessoas mais velhas, tipo, a minha mãe, ela fala assim, você tá mimando esse menino? Eu falei, não, eu tô cuidando das emoções dele, mãe. Tô cuidando das emoções dele. Eu não tô mimando ele, eu tô cuidando das emoções dele. Eu tô acolhendo, porque hoje eu sei, criança não tem autorregulação, gente. Se ela não tem autorregulação, quem que tem que controlar as emoções? Sou eu que sou adulta aqui. Então, são posturas de escolha. Sim? Essa semana, pode falar, David? Pode, claro. Quem que é? A Aline? Essa semana, eu sou uma pessoa muito agitada. Tipo assim, eu quero tudo para ontem. Aí a gente estava no serviço e aconteceu uma demanda lá uma situação complicada, né? E estava todo mundo muito agitado. E eu também sou muito agitada. E eu só tenho uma semana de aula com você, eu tive uma aula com você. E aí eu parei, pensei e falei, gente, a gente está, tipo assim, todo mundo muito agitado, a gente não vai conseguir chegar para resolver uma solução, nós poderíamos dar uma pausa, tá fazendo frio, vamos ali pegar um sol, vamos beber uma água, daqui uns 15 minutos a gente volta para a gente tratar essa situação, porque agora a gente não vai conseguir resolver. E aí a gente paramos esses 15 minutos, meu supervisor também saiu e tal, e quando eu voltei e falei, gente, olha, o que vocês acham de fazer essa situação, porque eu acho que vai atender. Vocês têm alguma coisa que vocês acham, tal. E foi um bom que a gente conseguiu chegar, resolver o problema, todo mundo já estava mais calmo, porque a gente deu essa parada, tipo assim, peraí, calma, vamos pensar, vamos ver o que está acontecendo, vamos respirar, e daqui a pouco a gente volta. E isso foi muito bom para a equipe, sabe? Tinha 6 pessoas na sala, e todo mundo falando, e todo mundo meio que discutindo, jogando a responsabilidade para o outro, e no final deu tudo certo, mas foi essa pausa. O Aline, você vê que uma pessoa no grupo, se ela tiver o autodomínio, ela consegue controlar ali a situação. Uma pessoa que tiver esse controle, fala assim, gente, olha, nós estamos com os ânimos, né, alterados, vamos respirar, vamos ali tomar uma água, vamos tomar um sol, né? É exatamente isso no dia a dia, porque não adianta a gente saber se a gente não colocar em prática. Não adianta. Aí seu chefe está lá enchendo a paciência e você fica lá naquela energia ruim, deixa ele fazer, tô passando mal. Vai pro banheiro, faz qualquer coisa, sabe? Inventa que está passando mal e sai daquela energia para poder justamente respirar e pensar, sair daquela situação ali. Mas a gente só consegue fazer isso por escolha, mas a partir do momento que você se conhece, você sabe o que você está sentindo e sabe o que o grupo está sentindo, porque quando a gente, por isso que eu chamo a inteligência emocional de inteligência sistêmica, justamente porque ela tem essa visão do todo. Eu consigo perceber as minhas emoções, mas eu consigo perceber o outro também. O outro, se o outro não está no dia bom, né? Porque todas as pessoas têm um dia que não está muito legal. E aí, meu esposo falou comigo assim, nossa, Aline, você tem uma semana de aula, né? Eu falei, 4 dias, aí ele. Mas até a sua forma de pronunciar já mudou. A ambiência, a gente chama disso de ambiência. O ambiente que a gente está molda também os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É por isso que muitas vezes nós vamos ter amizade que a gente vai ter que deixar para trás. Se tiver amizade que joga a gente para baixo, gente que não... Sabe? Gente que só fica fazendo fofoca, gente que só fala de novela, de coisas que não te acrescentam na vida. Então, vai ter momentos que se a gente quer desenvolver inteligência emocional para nosso bem-estar, porque tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Ter mais equilíbrio emocional, ter relacionamentos melhores, conseguir melhores resultados no nosso trabalho, que inteligência emocional não é só pessoal, é principalmente na nossa vida profissional, porque eu digo o seguinte, são 8 horas trabalhando, a maioria de nós trabalhamos 8 horas diariamente. Então, a maior parte do nosso tempo está onde? No ambiente de trabalho. Então, é óbvio que eu quero ter inteligência emocional para estar lá e, obviamente, também dentro da família, né? Que isso é muito importante para nós também. Porque você chega em casa também e vê aquele ambiente
difícil, às vezes o dia do trabalho já não foi legal, aí chega em casa uma pessoa chata, né? Aí eu falo que eu não quero ser a pessoa chata da casa, eu quero ser a pessoa gente boa, eu quero ser a pessoa gente boa do trabalho, eu quero ser a pessoa que acalma, e não que agita, né? Tem gente que tem até uns apelidinhos assim, a fulana é agitado, né? Fulana é estressada. Ei, Consolação, você chegou aí, né? Por que você rindo? Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Só uma palavrinha, eu entrei meio atrasada. A live está ótima, excelente. Tudo que você falou, maravilhoso. Eu tenho para mim, em relação à crença limitante sobre o dinheiro, que é hoje em dia, com a consciência que eu tenho, eu penso, gente, o dinheiro é necessário e bom. A questão é só quem manipula. A questão é a gente mesmo que manipula. Questão de levar a mão na boca, né? Mas o dinheiro é maravilhoso. Ó, tô amando a sua live, viu? Então, eu tenho uma outra formação que eu vou, no finalzinho, eu vou falar para vocês, que ela está falando de dinheiro aí, eu me lembrei que eu preparei uma formação, vai ser em agosto, de mudança de mentalidade, porque inteligência emocional é mudança de mentalidade, e prosperidade também é mudança de mentalidade. Porque se você não tiver uma mente próspera, você pode ganhar muito, e mesmo assim não ser uma pessoa próspera. Você vai gastar muito, gastar com coisa que não precisa, você não vai ter controle daquilo que você gasta, sabe? Realmente rasgar dinheiro, jogar dinheiro fora. É comprar uma coisa que você não vai usar. Por quê? Por causa de mentalidade. Então, a prosperidade financeira, ela diz respeito à mentalidade, assim como a inteligência emocional. A Consolação falou de dinheiro porque no treinamento, ela já fez também o curso, né, de inteligência emocional presencial, e dentro do presencial a gente trabalha sobre as crenças limitadoras, que são aquelas crenças que nos limitam aí para a vida. Então, a gente tem crenças sobre dinheiro, a gente tem crenças sobre relacionamentos. Eu costumo brincar, eu sempre falo para os meus alunos e também os meus alunos do presencial e os alunos da escola também. Eu cresci com minha mãe falando assim para mim, assim, desde criancinha mesmo, lá naquela primeira janela de desenvolvimento, na primeira janela lá do 0 ao 7, por repetição, casamento não é bom, casamento não é bom, homem não presta, homem não presta. Então, gente, eu já tive 2 casamentos, né? Então, você sabe que eu tô limpando crença até hoje, porque qual que era a chance dos meus casamentos darem certo em função dessa crença que foi instalada lá na minha infância. E assim, a constelação familiar, né, a visão sistêmica, me ensinou que eu não devo culpar minha mãe. Minha mãe ensinou aquilo que ela sabia, ela me deu aquilo que ela tinha. Então, cabe a mim corrigir em mim para que eu não transfira isso para os meus filhos, essa visão para os meus filhos. Porque senão vai repetir as mesmas histórias. E aí é onde a gente fala, né, que de geração em geração vão surgindo alguns traumas, algumas situações que são transgeracionais. E aí a gente quebra. Isso aqui acaba comigo, que aí você não transfere isso para frente. Diz respeito à inteligência emocional, porque diz respeito às crenças, aquilo que foi instalado em nós. Então, aquelas crenças que foram instaladas no nosso sistema emocional, diz muito sobre os nossos resultados hoje. Olha, para ter sucesso na vida profissional, eu tenho que trabalhar muito. Cara, isso é crença. Isso é crença. Tem gente que não precisa trabalhar muito, não. Então, o que eu preciso fazer para alterar essas crenças? Aí a PNL vem, é reprogramar sua mente. Sua mente foi programada porque isso é uma crença em nível histórico, né? Em nível histórico, não é só em nível familiar, é em nível histórico. Então, eu começo a mandar, né? É como se fosse um pote, assim, ó. Aí esse pote está cheio de bolas vermelhas. Vamos supor que ela está cheia de bolas vermelhas. As bolas vermelhas são as crenças que a gente chama de limitante, aquelas crenças que nos limitam. E aí, cada vez que eu me lembro dela, eu jogo uma crença positiva, que seja contrária àquela. Não, eu posso ser próspera sem ter que trabalhar muito. Eu posso, por exemplo, fazer o dinheiro trabalhar a meu favor, né? E aí entra outras questões que não é minha especialidade, mas te ensina a trabalhar com dinheiro mesmo, te ensina a começar a aplicar, fazer aplicações e fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, você descobre que tem outras possibilidades. Aí você
joga uma crença, não é isso, é crença. Para mim, né, ser próspero financeiramente, eu preciso morrer de trabalhar. Isso é uma crença positiva. Então, é como se fosse uma bolinha amarela que você joga lá nesse pote ali de bola vermelha. E aí, quando as bolinhas amarelas, que representam as crenças boas, elas forem maiores, a quantidade for maior que as bolinhas vermelhas, é onde a gente começa inconscientemente já a agir de forma diferente àquela crença. Então, a forma que a gente tem de reprogramar a crença é ou por forte impacto emocional. Sabe o treinamento de alto impacto? A pessoa vai naquele treinamento lá, madrugada fora, e 3 horas da manhã está lá no treinamento. Eu já participei de alguns e posso falar para vocês. Tem a parte que o pessoal fica lá massivamente tentando vender outros cursos? Tem. Mas tem as partes positivas que é, naquele momento que você está cansado, que seu cérebro está ali, ó, que, não sei se o senhor já ouviu falar de Theta Healer. Theta Healer é uma ferramenta também de terapêutica que baixa o seu nível de consciência ali, né? Baixou o nível de consciência, você está no nível Theta, ou seja, de relaxamento. Aí ali você está cansado, já está quase com sono, né? Mas você ainda não está dormindo. É muito mais fácil você jogar uma crença melhor ali. Tem técnicas, por exemplo, para a gente, antes de dormir, ouvir frases, né, positivas, áudios positivos, meditações positivas, é por causa disso, porque você está no nível de consciência, está baixo, vai direto para o seu inconsciente. Aí você vai conseguindo substituir crença. É assim que funciona. A substituição de crença, ou seja, nem tudo está perdido, né? Mas eu tenho que ter o conhecimento disso para que eu possa aplicar. E se eu não aplicar, é a mesma coisa eu não saber. Então, se eu sei, mas não coloco em prática, é a mesmíssima coisa de eu não saber. Então é isso, gente. Quem mais quer falar um pouquinho aí? Jair ficou caladinho aí. Você tá aí, Jair? Eu só tá sua fotinha aqui. O Tiago, aqui, ó, agradecer aí o Tiago, a Amanda, que a Brenda trouxe aí, agradecer meus alunos, ex-alunos, a Consolação e minha ex-aluna também do curso presencial. A Cassinha entrou aqui agora. Cassinha, tá tudo bem? Agora que eu te vi, né? Você chegou agora, Cassinha? Tudo bem, eu estava no trabalho, estava em dia letivo. Ô, gente, mas não me abandona à tarde, não. 1 hora eu tô de volta e de 1 às 3, né? Eu dou uma recapitulada aí. Se quiser convidar alguém para vir, eu dou uma recapitulada na primeira parte que a gente falou. Mas eu não vou voltar todos os slides, não. Pode ficar despreocupado. Mas, se quiser trazer alguém aí, tá bom? Tá bom. Cassia, você fez o curso presencial também, não fez? Fiz o presencial, foi maravilhoso, né? A questão de colocar em prática é, assim, fantástica, né? Mas exige muita disciplina da gente, né? Nas situações do dia a dia, eu sempre me policio, sabe? Às vezes eu consigo, ainda mais com questão de filhos, né? Com essa questão de não passar para eles a pilha que eu estou no momento. Foi muito bom ter aprendido muita coisa aí, principalmente algumas falas, né? Por exemplo, filha, você se sentiu amada hoje? Né? Isso foi muito importante, porque dá um feedback para a gente, né? Algumas vezes ela falava sim, outras vezes não, e das vezes que não tinha esse sentido, eu julgava a pergunta de novo, né? Tem algo que eu posso fazer para você se sentir amada? Ah, sim, mãe, tem. Outras vezes, não. Vou ficar aqui no meu quarto. Aí eu sugeria, vou ficar com você. Pode? Pode, né? Então, assim, tem modificado muito a minha vida com esse novo olhar, sabe, Deise? E que a gente não está sozinho, né? Não estamos sozinhos, o mundo é feito de energias e a gente precisa parar um pouco para senti-las, né? Com certeza, Cassinha, a gente tem que aprender a sentir as pessoas, nós vivemos em sociedade, e quando a gente melhora, o mundo ao redor da gente também melhora. É ser um ser humano melhor, né? Eu levo para os meus alunos que eu dou aula só de liderança e gestão de pessoas, né? Então, a primeira aula, eu falo sobre soft skills, e na segunda aula eu falo sobre inteligência emocional. Eu digo para eles o seguinte: não adianta você querer ser líder de um grupo se você não for líder de si mesmo. Então, primeiro vocês têm que aprender a controlar, né, essas emoções dentro de vocês. Então, é aprender a se conhecer,
Então, eu tenho que falar sobre autoconhecimento, eu tenho que falar sobre inteligência emocional antes de entrar em liderança. Eu não ensino liderança para gente que não tem, que não sabe nem onde está e nem para onde quer ir. Como que eu vou liderar um grupo se eu não sou um líder de mim mesmo? É impossível. Como que eu posso educar uma criança para ser emocionalmente saudável se eu não sou emocionalmente saudável? Seja eu professor, seja eu mãe, seja eu avó, tio. É uma responsabilidade muito grande. Porque não é só pai e mãe, é o tio, é o padrinho, a madrinha, porque é aquilo que a gente fala, né? Aquilo que a gente instala na mente dessas crianças que vão se tornar adultos. Então, gente, uma hora a gente retorna, agradecer vocês aí, né, pela audiência, pela paciência, e uma hora a gente está aqui de volta, se ninguém tiver mais nada para falar. Muito obrigada por agora, até agora, né? Até mais tarde. Então tá, Amanda, obrigada, viu? Até mais tarde. Obrigada, viu, professora? Ótimo mesmo tá esse tempo aí aprendendo com você, viu? Obrigada a você pela Boas companhia. dicas. E parabéns por ter escolhido estar aqui, que eu sei que tem muitos alunos que estão trabalhando, né? Eu até por isso Eu estou. Pois é. Ah, e você ainda está, né? Eu ainda estou. Conseguiu ficar, assistir. Mas teve gente que não conseguiu entrar, né? Pelo trabalho não consegue, né? Mas aqui, ó, um abração para vocês, até mais tarde. Beijos. Beijo, com Deus.